Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como sempre, vou falar da Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos traz ensinamentos para a nossa vida. Deus não quer formar profissionais. Ele não precisa de profissionais da Palavra de Deus. Ele precisa de pessoas que acreditam e que sentem essa necessidade de buscar a orientação de Deus, não para um determinado assunto, mas para a vida. Deus nos ensina a viver, nos orienta como é que nós vamos fazer para viver. Aqueles que já erraram um dia e que voltaram, ou que vão errar e que quiserem voltar, ele fala que a porta está sempre aberta, né? Ele abraça qualquer um, eu ou você, qualquer um de nós, que queira aderir ao seu ensinamento. Porque para Deus, Ele quer salvação, Ele veio trazer salvação, né? Então tem gente que, às vezes, dependendo do que uma determinada pessoa pratique na vida, aquela pessoa ali morreu, né? Ali acabou, não tem mais jeito. A pessoa está eliminada do meio dos convertidos, dos perfeitos. Só que não tem ninguém perfeito, né? Não tem ninguém perfeito, só Deus é perfeito. E nós somos passíveis de erros, desacerto. Mas a boa notícia é que quando nós sentimos necessidade de voltar para Deus e começar a viver bem segundo a vontade dEle, Ele nos aceita e vai trabalhando a nossa vida, porque Ele quer salvar, Ele não quer condenar, nós é que condenamos. Nós condenamos, quando vimos uma pessoa errar, porque lá não tem mais jeito. Para Deus, eu tenho jeito e qualquer um tem jeito. Então, porque Ele sabe como trabalhar nesse projeto de vida. Deus tem um plano para nós. E que plano, né? Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8, tem um ensinamento, como todos, um ensinamento perfeito para a nossa vida. E ele fala através de comparações, para que a gente possa entender. A linguagem de Deus é muito simples, é muito fácil de entender, é muito clara, é muito acessível a qualquer um de nós. Ele fala para que a gente possa entender, ele já sabe a nossa dificuldade, e ele vai nos dizer o seguinte, o título da leitura é esse, a videira e os ramos. Aí Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus é a videira. Jesus é uma árvore, por acaso? Ele é, vamos dizer assim, em linguagem simbólica, ele é a árvore da vida. Então, eu sou a videira e meu Pai, Deus, é o agricultor. Portanto, Deus é que cuida. Olha só como ele vai já discernindo, né? Aí ele diz assim, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Agora veja o que ele diz assim: eu, Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Por isso que ele faz essa comparação. Jesus é a videira e nós que queremos estar ligados a Cristo somos como ramos, não é? Ramos ligados em Cristo. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É muito simples a gente entender, né? O que Deus quer falar para nós nessa palavra. A palavra de Deus, é para nós que vamos à igreja, que é bom que a gente entenda o que Deus quer propor para nós. Então a palavra de Deus é para a gente entender por isso. Porque às vezes a gente vai na igreja e não entende muito bem que essa palavra que ele anuncia a cada final de semana, ou todo dia, se você for à missa todos os dias, você vai escutar uma palavra de ensinamento, porque Deus tem uma palavra para cada dia. E todas elas são ensinamentos para nós. Então, que valeria a gente participar, dizer eu sou cristão, sou católico, sou evangélico, se não pegar a palavra de Deus como um ensinamento para a vida? Tem gente que acha assim, não, eu não vou na igreja porque eu não sou beato, não sou beata, meu mundo é outro, essas coisas não me interessam, porque eu vivo em outra proposta. Aí também não adianta nada a igreja, não é? Se eu vou e não tenho um compromisso com essa palavra que eu escuto, por que eu vou ver na igreja? Não tem que ver na igreja. Se eu vou lá para cumprir tabela, se eu vou porque é domingo, porque se eu não for é pecado. Se você for com uma má intenção, você peca mais ainda. Se eu ouvir e não aceita, então você está pecando mais ainda, ou eu, pecando mais ainda. Você vai, ouve, mas não faz conta do que ouviu. É a mesma coisa de um filho desobediente, que o pai está falando e ele pouco interessa-se pelo que o pai ensina, pelo que o pai fala. Só que lá na frente é provável que quebre a cara, né? Falando assim um português meio simples, né? Porque Deus fala essas coisas para nós, não é para chamar atenção, não é para, vamos dizer assim, subjugar alguém, mas ele fala para nós para que a gente possa entender
por que que nós servimos a Deus? Por que que nós somos batizados? Por que que nós vamos receber a crisma? Nós vamos participar da missa com o recebimento da Eucaristia. Por que que eu vou lá no grupo de oração participar de um louvor, né? Essa coisa maravilhosa que é grupo de oração. Se para mim aquilo ali entra no ouvido e sai no outro, eu já saio falando e fazendo besteira. Que adianta isso? Não tem sentido. Ele nos fala a cada dia, porque todo dia nós precisamos de orientação. É a mesma coisa que em relação à nossa refeição, ao nosso alimento. Se eu não me alimentar todo dia, eu não vou sobreviver. E esse alimento, que é a palavra de Deus, ela vai alimentar o nosso espírito, para que eu tenha temor a Deus, não medo, mas temer é amor a Deus, para não quebrar o compromisso com Ele. Eu vou alimentar meu espírito para eu ter um pouco de fortaleza na minha vida, para eu aprender a viver sem prejudicar tanto os outros, que às vezes a gente prejudica o outro apenas com o olhar. Se esse olhar for discriminatório, eu já estou destruindo ali. Então eu preciso de ter esse ensinamento, que é um ensinamento espiritual, em tudo que eu faço na minha vida. Eu preciso que ele me ensine o que é que eu quero e preciso fazer, para poder viver de bem com Deus, porque afinal de contas, a proposta de Deus é muito boa para nós. Por que o mundo fica tão assim, arredio, tão assim, reticente em relação à palavra de Deus? Porque não interessa, eu quero viver a minha vida. Isso não é para mim, isso é para as beatas, isso é para criança, velho. Para mim, não interessa ouvir a palavra de Deus. Não é isso que muita gente fala. Porque a vida já está meio mais para lá do que para cá. Já vive uma outra proposta e não a proposta de Deus. Só que esse tipo de atitude acaba nos levando a um estado de vida muito assim, sem significado, sem sentido. Vai nos levar a uma vida quase inútil, porque eu fazendo o que eu quero, aquilo que me agrada, e ainda muitos cheios de preconceitos, são preconceituosos, né? Não, eu tenho que, qualquer coisa, aquele lá só veio atrás de padre lá. Que atrás de padre? Veio atrás da palavra de Deus. Veio atrás da palavra de Deus. Então, às vezes é uma série de desculpas para poder se eximir, se isentar de um compromisso com Deus. Porque na verdade, alguém um dia falou em nosso nome que nós queríamos cumprir o ensinamento que é a palavra de Deus, não é? E nós precisamos despertar para isso, porque o mundo não anda nada muito bom não. Se você olhar o que acontece todo dia, não anda muito bom. Tem muita coisa errada, e a gente sabe que tudo isso é a falta de Deus nas pessoas. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Só parece que quando você liga um rádio, uma televisão, seja lá o que for, só tem notícia ruim.
Aí você desliga, sai fora, vai ver outra coisa, para não sujar o ouvido com tanta porcaria. Mas é isso, então vamos em frente, porque senão o tempo termina e eu não termino aqui também. Então, Jesus está aqui nesse tempo já fazendo as últimas recomendações aos discípulos. Ele estava para voltar para o Pai, estava fazendo uma série de observações, ensinamentos, chamando a atenção dos discípulos, para que eles fossem com coragem para enfrentar a vida difícil aqui fora, não é? Ia ser difícil. Então, ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Quer dizer que Deus é que cuida. Todo ramo que não der fruto em mim, ele cortará e podará todo aquele que der fruto para produzir mais fruto ainda. Quer dizer, cortar e podar são duas coisas diferentes. Cortar é quando corta e joga fora. Podar é fazer uma limpeza na árvore para que ela se sinta mais forte, para que produza fruto. Essa é a poda que ele faz em mim e você, mesmo quando a gente pensa que já é bom, de vez em quando ele faz uma podazinha, né? Quer dizer, peraí, dá uma melhoradinha para ver se você consegue ser melhor. Porque a proposta de Deus é que a gente seja melhor. Para nós mesmos, isso já é o máximo, e para que possa segui-lo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, se eu permanecer nele, ele vai estar em mim. Então vai ser eu e ele. Porque é ele que está prometendo isso. E a proposta dele é muito boa, verdadeira. Ele diz: o ramo não dá fruto por si mesmo. Quando às vezes a gente faz alguma coisa, eu fiz, eu consegui, eu fiz, eu faço. Não é por nós mesmos que nós fazemos isso. Nós fazemos porque estamos ligados nele, é ele quem orienta. Só ele para nos orientar a fazer boas ações, boas obras. Então, se não permanecer na videira, o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. Nós somos como ramos, como ele falou na palavra, somos ramos e ele é a videira, é a árvore da vida. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Primeiro, ele começa dizendo: todo ramo que não der fruto, ele corta. Porque para ele, árvore ruim, que não quer dar fruto, ele vai cortar. O pai que corta, né? Logo, o ramo vai secar. Ele diz ainda: o ramo que der fruto, ele podará, para que produza mais fruto ainda. Podar é a limpeza, como eu falei, nos ramos, para que ele produza mais, né? Diz ainda: precisam de cuidados, nós precisamos dos cuidados de Deus, para que produzamos ainda mais frutos. É uma correção que ele quer fazer na nossa vida. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto? Tudo que vai fazer dá certo. Tudo que vai fazer dá certo. Você já viu alguém? Fulano tem sorte. Tem, lógico, ele está com o ensinamento de Deus. Tudo que vai fazer, pede a Deus para que oriente. Para que oriente. Quando Deus orienta, a coisa dá certo. Agora, quando nós não pedimos, quando eu não peço a orientação de Deus, vou fazer a trancos e barrancos, vou fazer porque eu sei, porque eu sou bom. Aí ele diz: olha, filho, você esqueceu de pedir a orientação. E nem sempre nós vamos acertar com isso.
Mas que são frutos, que frutos são esses? Frutos de bondade, né? Frutos bons. Não é limão azedo, é um fruto doce. Tem muita gente dando limão azedo aí, fruta azeda, comendo, aliás, produzindo fruto azedo, ácido demais, que não dá nem para consumir. Então, as boas ações, de momento, alguém tem um estilo de vida, né? E afastar-se de Deus e vive prejudicando outros. Mas parece o erro mesmo. E volta atrás, e quando volta atrás, Deus o acolhe, ou acolhe com carinho. Ele termina dizendo assim: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, se eu permanecer em Deus e Ele permanecer em mim, Ele vai permanecer, pode pedir tudo o que quiser. Lógico que for justo, que for honesto, e Ele vai fazer, vai realizar em nosso favor. É por isso que quem está nele vai acertar. Aí ele fala assim: acho que você tem uma coisa que te avisa. Tem, lógico que tem. Se eu procurar, tem. Não é uma coisa, não, é um Deus que me avisa. Qual é o caminho que eu devo seguir? Ali é escuro, ali tem espinho, ali tem pedra. Não vai por ali. Ali é fria, como dizemos na linguagem comum. Vai por aqui. Vai pelo caminho de luz, não vai pelo caminho da treva. É isso que ele quer dizer. Então, tudo o que pedir será feito. Agora veja se dá para recusar a proposta de Deus. Não dá para recusar a proposta de Deus na nossa vida. Vale a pena seguir, porque Ele é um Deus verdadeiro, que Ele não mente, o que Ele promete, cumpre. Tá certo? Então é isso que eu queria partilhar contigo. Deus abençoe, uma boa tarde, obrigado por acessar esse vídeo. Deus te abençoe.